Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro deste domingo, 24 de dezembro de 2023. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a irregularidade de chuvas que já impacta na produtividade das lavouras em todo o país e nas projeções da próxima safra. Qual suporte os produtores rurais estão recebendo para suprir essas perdas? É o que a gente vai saber numa entrevista exclusiva com o deputado federal José Medeiros, que é da Frente Parlamentar da Agropecuária. E ainda, a reforma tributária que foi promulgada nesta semana no Congresso Nacional, qual o impacto vai ter para o produtor? E vamos falar também sobre os desafios e oportunidades para o pecuarista numa entrevista exclusiva também com o representante da Vetoquinol Saúde Animal, que está entre as 8 maiores indústrias globais de produtos veterinários. Fique conosco, o Fator Agro já está no ar. E a gente abre essa edição falando sobre um projeto que está sendo desenvolvido aqui no Distrito Federal, a Rota das Frutas RID-DF, que tem o objetivo não só de transformar a região, como também se tornar uma referência em todo o país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador do projeto, Luiz Curado. Bom dia, Luiz. Bom dia, Berenice. Prazer estar aqui com você. Bom, conta pra gente, né, quais são as culturas desenvolvidas por esse projeto e de que forma ele traz essa assistência para os produtores na comercialização e garantindo também qualidade. Perfeito. A Rota das Frutas foi criada com uma metodologia diferente, né? Eu sou da Codevasf, a gente vem do Vale do São Francisco, uma expertise grande de implantação de projetos de fruticultura. E a gente planejou esse projeto para cá, do mercado para dentro. Ou seja, fomos no mercado ver o que era o melhor para cá, o que tinha maior valor agregado, e trouxemos o mirtilo, a amora preta gigante, a framboesa, o morango que já tem aqui, vamos dar só uma qualificação melhor, e o açaí no Cerrado. E isso acendeu um farol muito grande em cima do interesse, em cima da rota, né? E nós estamos beneficiando, Berenice. Essa rota, ela abrange, como você falou, o RID-DF, 33 municípios de Goiás, 33 municípios, 29 de Goiás, 4 de Minas, mais o DF. E ela vem com esse intuito mesmo, de transformar, de levar para o pequeno produtor uma atividade econômica, uma atividade produtiva, que vai gerar para ele não renda, mas riqueza, e que ele pode ali manter seus filhos, ter sua dignidade, sua liberdade na sua pequena propriedade. Nós temos aqui, nessa região, mais de 24 mil propriedades da agricultura familiar, entre agricultura familiar e assentamentos do INCRA, e que estão sem nenhuma atividade econômica produtiva que gere riqueza para ele na terra. Então a fruticultura permite isso, é o milagre do agro, a fruta, porque ela permite uma pequena propriedade se tornar um grande empresário do setor, em termos de valor de produção, de VBP. Então essa rota, ela foi desenhada com toda a visão voltada para o mercado. Então, e ela não é só a plantio, ela é seleção de muda certificada, seleção de variedades, assistência técnica, que hoje é dada aqui no DF, pela Emater daqui, que está fazendo um trabalho belíssimo. Nós nos unimos também à Embrapa na parte de desenvolvimento, então pesquisa, desenvolvimento, de como aplicar essas culturas aqui no Cerrado, porque nunca ninguém plantou isso aqui no Cerrado, né? Então, é um desafio. Mas também quando começamos lá no Polo Petrolina Juazeiro, nunca ninguém tinha plantado uva, manga, aquelas frutas daquela qualidade. Então a gente sabe que a Embrapa tem capacidade. Então a rota se alia à Codevasf, à Embrapa, à Conab e hoje ao GDF, que aderiu, né? O governo do Distrito Federal hoje é parceiro de primeira linha da rota, através da Secretaria de Agricultura, da Emater DF. Isso é um projeto que vai beneficiar e gerar uma classe produtiva, economicamente sustentável na toda a nossa região do entorno aqui, mais o DF. Inclusive, nós temos imagens do plantio inicial de mirtilos da Rota das Frutas, foi em Ponte Alta, né? Ponte Alta, lá na Fazenda Amigos do Cerrado, que pioneiro nesse plantio, né, que se iniciou agora dia 19 de novembro,
Essas mudas foram adquiridas através de uma biofábrica que veio de São Paulo, já se instalou em Brasília, para produzir essas mudas aqui, para já climatizá-las aqui. A Rota já providenciou e adquiriu 500 mil mudas. Nós vamos beneficiar 250 produtores nesse primeiro momento e já tem um projeto, a ampliação desse projeto a mais de 250 produtores a partir do ano de 2024. E é um ciclo virtuoso, porque eu entrego uma muda para um produtor e daqui 2 anos, né, o primeiro ano é livre para ele, mas no segundo ano ele começa a me desenvolver 500 mudas até completar 2 por 1. E essas 2 por 1 que ele me devolve, eu passo para mais 2 produtores da mesma cooperativa. E isso faz com que eles se integrem, né? Aquele que recebeu vai receber a ajuda daquele que não recebeu, porque sabe que dali vai sair a muda dele. Então é um círculo virtuoso assim, que todo mundo está achando assim, uma forma, uma metodologia que vai realmente promover esse desenvolvimento e ampliação desse parque produtivo. Nós queremos chegar a 6 mil hectares até 2030 com mirtilo. Já é uma potência enorme. E pelo que o senhor estava me dizendo, né, essa produção ela já tem destino certo, inclusive internacional. Olha só, a gente planejou toda a rota para ser exportado, a sua produção ser exportada. Mas no primeiro momento isso não ocorrerá. Mas ela foi planejada com mudas certificadas, todo o protocolo de produção certificado, tudo certinho, para quando for o mercado externo, já está pronto, não preciso fazer adequação nenhuma. Mas eu tenho um mercado enorme aqui, eu tenho quase 5 milhões no DF, na RID, no maior poder aquisitivo do Brasil, e tudo vem de fora. Então eu preciso, para um planejamento seguro de exportação, criar um colchão de sustentabilidade para o meu produto, né, para eu ter já um mercado garantido aqui, né, que consoma essas frutas, para eu me aventurar ao mercado. Mas quem dita isso é o mercado. Se num determinado momento o mercado externo tiver com preço melhor, o produtor vai vender, ele é livre para isso. A gente só recomenda cuidado para não desabastecer, porque no ano seguinte o preço sobe e aí você desassiste o externo. Sim. Na hora que você faz isso, você quebra um acordo de credibilidade do seu produto. Então isso não pode acontecer. Mas os produtores estão todos eles recebendo assistência técnica, informação. Nós vamos ampliar cada vez mais isso para que ele tenha essa visão mercadológica. Luiz, e quais são as perspectivas para o ano de 2024? Né? Fiquei sabendo, inclusive, que nesta semana o projeto conseguiu um aporte financeiro, né, por meio aqui do governo do Distrito Federal. Quais são as projeções? São muitos cuidados que têm que ser tomados, né, a partir de agora, a partir do plantio do mirtilo, que é uma fruta delicada e cara para ser comprado, né, mas a gente tem muito cuidado com ela. Mas nós, com relação ao GDF, você me perguntou, foi uma emenda parlamentar, de um parlamentar que fez esse aporte, né, para comprar mudas, para distribuir para 150 produtores. Nesse momento em que o GDF entra, os políticos do DF, os distritais, estão vendo, enxergando ali a oportunidade de nos ajudar e ajudar o pessoal do campo. Nos ajudar não, porque tem que ajudar o pessoal do campo. A gente é o meio, né? Sim. Então, e é muito importante isso, né? Então, a gente fica muito agradecido por isso. Mas para 2024, nossa preocupação é atrair mais variedades de mirtilo. Nós já estamos negociando isso com o pessoal de Portugal. A gente fez uma missão técnica para lá, fizemos uma missão técnica com o Peru. E não foi só a coordenação, foram técnicos da Emater, técnicos da Embrapa, diretor da Embrapa Cerrados, para que a gente veja como é que é produzido lá, para a gente não cometer os erros, né, e aprender o que é bom de sucesso. Fizemos em Portugal e agora já estamos fechando um acordo para trazer variedades novas de mirtilo, variedades novas de framboesa. Vamos ver maquinaria de colheita para grandes empresários, não para o pequeno, porque o pequeno quem vai trabalhar é a família dele, mas um grande empresário que queira produzir mirtilo aqui, isso vai ocorrer com o decorrer do tempo, com a evolução da rota, os empresários vão despertar para essa cultura aqui, dado o valor de venda, o valor de mercado dela. Então a rota está sempre se preocupando com todos os ambientes, pequeno, médio e grande, para que a gente construa realmente um polo sustentável aqui. Então, 2024, as estruturações de comercialização, que eu já tenho que me preocupar com ela, né? Como é que vai ser feito isso? Fizemos um acordo muito bom, nós vamos dar certificação de sustentabilidade ambiental para todos os produtos da rota, através de uma parceria com uma empresa chamada Reservas Inteligentes, onde eu vou monetizar a área de reserva legal, né? E eles vão poder comprar com
essa monetização dessa reserva, equipamentos que já foram fechados com empresas fornecedoras de adubos, de insumos, de tratores, então os produtores poderão comprar. E o importante para nós é o selo de sustentabilidade na fruta, na produção. Isso a gente já ganha uma condição de competitiva, né? Não sanitária, mas competitiva nos mercados internacionais. Eu produzo aquilo no Cerrado brasileiro, no centro do país, com sustentabilidade ambiental, preocupação da rota, linhas de financiamento específicas para o pequeno produtor, aquisição de mais kits de irrigação a ser doado para aqueles que não têm condição de financiar seu próprio projeto, abrir uma linha nova de crédito para eles, sem necessidade do pequeno ir ao banco, mas o banco ir ao pequeno. Então, ele poder fazer o empréstimo dele, pequena monta, 30 mil, 40 mil reais, direto do celular. Então, são preocupações... Já existem caminhos, então, para essas linhas de crédito? Já está tudo desenhado, mapeado, estão fechando os acordos com os agentes financeiros para aderirem a essa plataforma que a Rota vai disponibilizar, através de um parceiro nosso, que é a Confederação da Agricultura Familiar, que está cuidando disso. Então, Berenice, é uma gama de tanta coisa que eu vou ficar horas aqui falando para você como é que a Rota caminha, porque tem muita coisa boa para acontecer. Muita coisa boa mesmo, né? Imaginem só o Cerrado aqui produzindo açaí, mirtilo, framboesa, quem diria, né? Tudo isso, claro, com a tecnologia desenvolvida junto com a Embrapa, né? Com a Embrapa. E o açaí de Cerrado, você vai ver o sabor dele. Vocês vão provar esse sabor aqui, viu? Vocês vão ver a diferença. Toda a nossa produção de açaí, mais de 95% da nossa produção é extrativismo. E o mundo está despertando para o açaí. Imagina quando a China entrar, quando a Índia entrar no consumo. E o pessoal do Pará vai ficar sem comer, que é a base da alimentação deles. Então, nós temos que começar a nos preocupar em plantar açaí, fazer pomares empresariais para atender o nosso mercado, que hoje está com a deficiência de mais de 50 mil hectares, e atender esse mundo que precisa de um alimento, super alimento, que o açaí é. Então, isso é também, que eu digo para você, é um caminho sem volta. Já botou no Dubai, já botou em algumas ações. Estados Unidos tem muito açaí lá, através do pessoal da Califórnia, da Sambazon, e o mundo descobriu açaí. Agora não tem jeito, não tem volta, temos que correr. É daqui para frente, né? Daqui para frente. Excelente. Conversamos então aqui com o Luiz Curado, coordenador do projeto Rota das Frutas RID-DF. Muito obrigada, Luiz. Obrigado a você pela oportunidade, Berenice. E vamos agora ao nosso Giro de Notícias. Rússia e Belarus anunciaram esta semana a abertura de novas cotas voltadas para a importação de carne de frango destinadas para o processamento, o que deve impulsionar as exportações de produtos avícolas do Brasil para destinos localizados no leste europeu. As novas cotas contemplam 140 mil toneladas de carne de frango para a Rússia e 10,9 mil toneladas do mesmo produto para a Belarus. Dentro destes montantes, as importações terão tarifa zero. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou o recolhimento de 12 lotes de azeites de oliva que estão impróprios para o consumo. A medida foi tomada após análises laboratoriais que confirmaram que os produtos não correspondem aos padrões de identidade e qualidade estabelecido no regulamento técnico do azeite de oliva. Ao todo, são 10 marcas de 8 empresas responsáveis que foram encontradas em supermercados, centros de distribuição ou em estabelecimento envasilhador e que representam 82 mil litros do produto apreendido e retirado do mercado. A Frente Parlamentar da Agropecuária prometeu revanche após o veto presidencial à lei aprovada pelo Congresso e que dispõe sobre a extinção de cláusulas resolutivas constantes de títulos fundiários e que, em tese, garante segurança jurídica e a regularização de diversas famílias rurais já tituladas pelo INCRA. A frente reforça a urgente necessidade de garantir dignidade e acesso ao crédito a essas famílias rurais, sob o cenário de sustentabilidade de produção por meio da titulação definitiva. Em nota à imprensa, a FPA informou que estará pronta novamente para derrubar o veto e garantir dignidade aos pequenos produtores rurais do Brasil. Calamidade. O relatório do Itaú BBA mostra que Mato Grosso vai sofrer a maior quebra de safra de soja da história. A irregularidade das chuvas desde o início da safra e o calor excessivo são os principais fatores. O relatório Radar Agro de dezembro
corta as projeções para a safra de soja mato-grossense e também para todo o país. Diante de todo o contexto climático, o relatório do Itaú reduziu a estimativa de produtividade para as lavouras de Mato Grosso, com uma quebra ao redor de 20% em relação ao potencial. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR. Sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. E como vocês acompanharam no nosso giro, as questões climáticas já estão afetando as projeções da safra. Mas será que os nossos produtores estão recebendo algum suporte? Assunto de interesse da Frente Parlamentar da Agropecuária. Por isso, eu conversei com um dos representantes, o deputado federal José Medeiros. Esse ano muita gente que resolveu plantar acabou tendo uma decepção porque as chuvas atrasaram muito e muitas lavouras tiveram que ser replantadas. Eu tenho amigos meus que perderam aí 1.000, 1.500 hectares, outros 500. Quer dizer, a gente sente que a seca vai ter um impacto importante na produção, na safra desse ano. É óbvio que os números são superlativos no Brasil, de toda a safra, mas a gente sente que muitos agricultores tomaram grandes prejuízos. E o governo oferece algum tipo de subsídio, algum tipo de reparação para esses produtores que ficam no prejuízo em função de questões climáticas? Olha, obviamente que a gente só vai ter, vamos dizer assim, o resultado disso aí tudo, o tamanho, né, o ano que vem. Mas a Frente Parlamentar da Agricultura já começou a tratar desse tema, inclusive sugerindo que houvesse um incremento no orçamento desse ano, já prevendo possíveis perdas e, obviamente, o governo dá um jeito de subsidiar, dar subsídio para proteger esses agricultores para que não saiam da atividade, porque a agricultura, sobretudo, é uma atividade de risco no mundo inteiro, porque todos os anos ele coloca tudo que tem ali no chão e fica torcendo para chover. Se não chove, ele quebra. Pois é, e aproveitando, já que a gente está falando especificamente de Mato Grosso, eu me recordo que lá existe, né, uma obra, uma construção de uma ferrovia muito importante que vai ajudar no escoamento dos grãos, porém existe um embargo judicial em fator de áreas demarcadas. Como é que está esse impasse, deputado? Olha, já vai para 4 anos que houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes proibindo qualquer projeto, qualquer coisa em relação à construção da Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai ligar aí Lucas do Rio Verde até Miritituba, lá no estado do Pará. Enfim, seria uma grande economia para a agricultura brasileira, tornaria os produtos mais competitivos, mas infelizmente o PSOL, que não sabe nem onde está o estado de Mato Grosso, resolveu entrar com ação, não sei atendendo a interesses de quem, e essa
infelizmente, a obra está suspensa. Recentemente, o ministro autorizou estudos para a possível confecção dos projetos e tal, mas isso tudo tem um impacto muito grande no estado de Mato Grosso e no Brasil. Esse custo Brasil, onde ideologia se mistura com coisas reais do cotidiano e que acaba atrapalhando muito. Isso, na prática, é prejuízo na veia dos agricultores e do Brasil. E, por outro lado, nós temos também o tipo de modelagem que, às vezes, é colocado nessas ferrovias. Por exemplo, lá tem uma que não faz muita diferença entre a pessoa mandar escoar o seu produto via caminhão e via ferrovia. Por quê? Porque o PT, na época da Dilma, fez um tipo de modelagem que o sujeito se torna dono e senhor da ferrovia e passa lá quem quer, ou seja, não tem concorrência. Isso é muito preocupante. Então, essas coisas da infraestrutura, clima, falamos só de duas coisas aqui, mas tem muitas outras variáveis que têm impacto na vida do agricultor e que muita gente aqui na Câmara, por exemplo, ataca esses agricultores como se fossem vilões, como se fossem pessoas que prejudicam o Brasil. Na verdade, hoje o Brasil é sustentado pelo agronegócio e a gente devia aqui nessas duas casas estar encontrando meios de facilitar. E também nos poderes aqui de Brasília poder ter uma compreensão de que o agro ele não tem nada a ver com a luta política, o agro é do Brasil, o agro mata a fome e o agro gera emprego. Quais são as perspectivas para 2024? O que o homem do campo pode esperar, principalmente aqui desta casa do parlamento? Olha, desse governo não há que se esperar coisa boa. A gente viu agora que está sendo feitas conferências para o Plano Nacional de Educação aí, e é horrendo o texto. Até recomendo que vocês possam dar uma olhada no material, porque é uma coisa totalmente contra o agro, para colocar nas escolas. Imagine isso, as crianças, os jovens brasileiros vão ser doutrinados a ser contra o principal pilar que sustenta a economia do Brasil. Então, são tempos difíceis. Agora, o que o agro pode esperar é muita luta dos deputados que representam esse segmento aqui no Congresso e da Frente Parlamentar da Agricultura. E o Brasil vai fechar o ano de 2023 com saldo positivo na produção e também na exportação de avinocultura e suinocultura. As projeções são da Associação Brasileira de Proteína Animal. E sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente da BPA, que fez um balanço deste ano. O ano de 2023 fecha com números positivos no consumo de carnes de aves, carne suína e nos ovos. Quando olhamos na carne de frango, o brasileiro comeu mais carne de frango em 2023. Tivemos uma produção próxima de 14 milhões e 900 mil toneladas e uma disponibilidade de até 1% de aumento com relação ao ano passado, cerca de 9 milhões e 800 mil toneladas. Apesar de ter crescido as exportações de frango em 5,6%, chegando a mais de 5 milhões de toneladas, cresceu também a oferta de mercado interno. E isso faz com que o brasileiro passe a comer mais frango no seu dia a dia, chegando a 46 quilos per capita por habitante ano. Nos ovos não é diferente a situação. O brasileiro cresceu um ovo per capita habitante ano para 242 ovos por pessoa por ano. 52 bilhões 550 milhões de ovos foram produzidos em 2023, com uma exportação que cresceu 170%, mas 99% da produção de ovos ficou para o brasileiro. Não foi diferente também o comportamento da carne suína, onde o brasileiro manteve estável o seu consumo num per capita próximo de 18 quilos por habitante ano. 5 milhões de toneladas foram produzidas de carne suína no Brasil, com uma exportação de 1 milhão e 200, mas mantendo estável a disponibilidade do mercado interno. Por isso a gente tem que celebrar um ano que teve dificuldades na produção, sim, por conta do aumento de custos, de dificuldades de produção, de mercados, mas o brasileiro não teve falta de produto na sua mesa. Crescemos nas exportações, conseguimos ganhar mais receita cambial para o nosso país, distribuída nessa cadeia de mais de 4 milhões de pessoas que são trabalhadores direto e indiretamente envolvidos nessas cadeias de aves, suínos e ovos, e também mais de 50 mil famílias, pequenas produtoras rurais que estão envolvidas nessa cadeia. E mesmo assim, trouxemos essa receita cambial de fora e mesmo assim tivemos a comida na mesa dos brasileiros com mais abundância
crescendo a oferta durante o ano de 2023. Por isso chegamos a um ano, terminando o ano de uma maneira positiva e prevendo que em 2024 continuaremos nesse mesmo ritmo. As previsões de crescimento de produção de carne de frango são na média de 3,7%, chegando a produzir provavelmente 15 milhões e 300 mil toneladas, com uma exportação que deve chegar à casa de 5 milhões e 300. Isso vai gerar também um aumento de disponibilidade no ano de 2024, não só em 2023, que é um crescimento de 3%, com disponibilidade acima de 10 milhões de toneladas para o nosso principal cliente, porque afinal, próximo de 70% do que produzimos de carne de frango fica no mercado brasileiro. Quando tratamos dos ovos, a proteína, que é uma proteína talvez das mais acessíveis para a nossa população, em 2024 teremos um salto de qualidade de produção, com um número chegando a 56 bilhões de unidades por ano. E aí, assim, a evolução da disponibilidade para o nosso consumidor brasileiro de 258 ovos por habitante ano, que é um crescimento muito positivo e ajudará no balanço da economia do dia a dia, com bastante oferta de ovos de carne de frango também, e da mesma forma de carne suína, cujo crescimento é na casa de 1% na sua produção, para chegar próximo de 5 milhões e 100 mil toneladas de carne produzidas, com uma exportação que deve chegar muito próximo do terceiro maior exportador mundial, que é o Canadá, que o Brasil poderá assumir essa colocação em 2024, pois que temos uma exportação prevista da casa de 1 milhão e 300 mil toneladas de carne suína exportadas, mas vamos continuar com uma disponibilidade estável de 18 quilos por habitante ano. Repetindo que mesmo em 2024 vamos continuar a ter o mercado brasileiro como principal mercado das proteínas do Brasil. Confira a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. A previsão é de chuva entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro. Nesta próxima semana, teremos volumes expressivos de chuva, maiores que 60 milímetros, da porção central do país, devido à possível formação de um canal de umidade desde o Amazonas até áreas da região sudeste. Na faixa norte do Brasil, a previsão é de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa do ar. Para a região norte, são previstos acumulados maiores que 60 milímetros no Amazonas, Acre, oeste de Roraima, Tocantins, centro-sul do Pará e centro-norte do Amapá. Nas demais áreas, a previsão é de volumes inferiores a 20 milímetros. Em grande parte da região Nordeste, a previsão é de chuvas em forma de pancadas, em que podem superar os 50 milímetros. Porém, no litoral, não se descartam chuvas isoladas, com menores acumulados. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão de pancadas de chuva localmente fortes que devem ultrapassar 70 milímetros. Na região Sul, a previsão é de chuvas acima de 60 milímetros no Paraná e em Santa Catarina, com previsão de menores acumulados no Rio Grande do Sul. Para os próximos dias, são previstas temperaturas maiores que 34 graus em parte do país, podendo ultrapassar os 36 graus em áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. No decorrer da semana, há um aumento da nebulosidade em grande parte do país, o que favorece o ligeiro declínio da temperatura máxima. Para hoje, a previsão é que as temperaturas máximas ultrapassem 30 graus em grande parte do país, com valores superiores a 36 graus em áreas do Pará, região Nordeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já as mínimas podem ser inferiores a 26 graus no centro-sul do país. No entanto, em áreas das regiões Norte e Centro-Oeste, as mínimas podem ser superiores a 26 graus. E foi aprovado nesta semana, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, um projeto de lei que cria selos para a produção de cacau. O objetivo é testar a sustentabilidade, interesse social e ambiental.
As informações com o repórter Alan Pitts. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou proposta que cria os selos verdes Cacau Cabruca e Cacau Amazônia, com o objetivo de atestar a sustentabilidade, interesse social e ambiental da cacauicultura brasileira. De acordo com o texto aprovado, o produtor de cacau poderá usar o selo da maneira como achar melhor, para a promoção de sua empresa e produtos. Os selos verdes Cacau Cabruca e Cacau Amazônia poderão ser concedidos ao cacauicultor que observar todas as leis ambientais e trabalhistas nacionais, estaduais e municipais, cultivar o cacau na modalidade agroflorestal cabruca, que é o sistema de produção em que o cacau é cultivado sob a sombra de espécies nativas da floresta original, explorar a atividade de maneira sustentável, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Com validade de 2 anos, os selos serão concedidos pelo órgão ambiental federal competente, a partir de solicitação do cacauicultor, e poderão ser renovados indefinidamente, mediante nova avaliação e vistoria do órgão ambiental. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação no plenário da Câmara. E a gente segue com mais notícias aqui de Brasília, porque nessa semana foi promulgada em sessão no Congresso Nacional a reforma tributária. Mas será que ela atende às necessidades do produtor rural? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Anderson Trautmann, que também é advogado e especialista em direito tributário. O senhor bem lembrou, né? Ela também tem empresas ligadas ao agronegócio, né? Qual é o impacto agora para o produtor rural diante dessa nova reforma? Nós tivemos, é uma pergunta muito boa, especialmente pela relevância que o agronegócio tem para a nossa economia, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma mudança significativa, talvez o principal aspecto que impacte o agronegócio é a extinção de benefícios fiscais. Então, acabamos de falar sobre uma modificação, uma simplificação do sistema tributário. 5 tributos deixam de existir e são substituídos por 2 novos, né? E os tributos anteriores, o ICMS, por exemplo, era um dos tributos que impactava muito o agronegócio, mas tinha uma carga tributária reduzida. Esses, a partir de benefícios fiscais, essas reduções elas deixam de existir. E no novo regime, a alíquota é única para todos os produtos ou serviços. Ou seja, alguns dos nossos telespectadores poderiam questionar, né? Mas qual é a alíquota? Já está definida? Não, a alíquota será definida a partir da arrecadação dos tributos que estão sendo extintos. Então, citei aqui momentos de instituição dos novos tributos. Lá em 2026, vai se olhar, por exemplo, qual é a arrecadação dos tributos que estão sendo extintos e vai se verificar o valor global. E aí, a partir das alíquotas que serão estabelecidas em 2027, vai se verificar, então, o potencial de chegar nesta carga global. Inclusive, este percentual vai ser pautado, então, como a chamada alíquota de referência, que vai estabelecer os limites, né, de carga global, que serão verificados em 2030, em relação à CBS, que foi instituída em 2027, e em relação a todos os tributos, inclusive o imposto seletivo, lá em 2035. Se for maior a arrecadação do que a arrecadação dos tributos que foram extintos, vai haver um nivelamento das alíquotas de referência nessas 2 datas, 2030 e 2035. Então, aí vocês já têm noção, né, mais elementos para se ter um parâmetro de como vai haver esta aplicação dos tetos de referência. E o agronegócio, sendo impactados pelos novos tributos, naturalmente vai ser um dos setores que vai sofrer uma reacomodação das suas atividades. Vejo que tivemos muitos avanços, citei aqui o caso dos alimentos, que nós batalhamos tanto para termos uma cesta básica desonerada. Essa entra portanto, com uma alíquota zero,
mas os itens de produção agropecuária, inclusive insumos, eles estarão adequados para uma alíquota reduzida, que é a única. Temos basicamente, para aqueles que nos acompanham entender melhor, teremos uma alíquota única, né, definida para todos os itens, como referi, a partir desse cálculo da carga tributária necessária para substituir a arrecadação dos tributos extintos, e digamos que essa alíquota fique em 25%, se fala muito entre 25% e 27%, digamos que fique em 25%, nós teremos uma alíquota reduzida em 30% para, especialmente, as profissões regulamentadas. Aqui temos administradores, economistas, advogados, entre outros, e uma alíquota reduzida em 60% para os demais produtos. E nesse item de redução de 60% entraram esses produtos agropecuários, né? Inclusive insumos utilizados na produção agrícola e do setor primário em geral. Mas ainda assim, e aí que entra o nosso ponto de destaque, ainda assim, esta carga, tomando como base 25%, que seria de 10%, então, com redução de 60%, pode ser superior à carga tributária atual. Então, resumindo, para o agronegócio é uma mudança que traz simplificação, permite o crédito de todas as suas aquisições, mas será muito, muito importante que o agronegócio esteja atento para verificar se de fato há algum ajuste a ser feito por decorrência de um eventual aumento de carga tributária em decorrência da reforma tributária. E a gente muda de assunto agora para falar sobre crédito rural. Notícia boa! O Conselho Monetário Nacional aprovou uma nova linha de crédito para atender os produtores de leite. Informações com o repórter Alan Pitts. O Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou uma linha de crédito especial com incentivo federal específico para cooperativas de produtores de leite. O repasse será de mais de 700 milhões de reais. A linha de crédito será destinada ao financiamento de capital de giro, no âmbito do Crédito de Investimento para Agregação de Renda, PRONAF Agroindústria, e do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias, PROCAP Agro. Os beneficiários poderão financiar despesas operacionais, como compra de insumos, pagamento de salários, encargos sociais e outras obrigações financeiras. Os financiamentos terão juros de 8% ao ano e uma taxa especial de 4% ao ano para a agricultura familiar. Os beneficiários ainda poderão contar com 24 meses de carência e 60 meses para o pagamento. A iniciativa tem como objetivo possibilitar às cooperativas de produção de lácteos a obtenção de recursos financeiros que as permitam ajudar os produtores a regularizarem sua situação financeira, em função da redução do preço pago pelo leite e o aumento das importações do produto. No Brasil, a produção anual de leite está estimada em 35 bilhões de litros. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, existe 1,18 milhão de propriedades rurais produtoras de leite, o que representa a redução de 174 mil propriedades em relação ao censo anterior. Em cerca de 93% das propriedades, a produção é de até 200 litros por dia. E aproveitando que nós estamos falando sobre o setor pecuarista, os produtores rurais estão sempre buscando novas tecnologias para aumentar a produtividade. Por isso, é hora de compartilhar conhecimento com quem realmente entende do assunto. Nesta semana, eu conversei com o representante da Vetoquinol Saúde Animal, que falou sobre os desafios e as oportunidades que o produtor deve ficar atento. E o Fator Agro entrevista agora o Antônio Coutinho, que é engenheiro agrônomo e também gerente de serviços técnicos prestados pela Vetoquinol Saúde Animal, né, uma das 8 maiores indústrias globais de produtos veterinários, já há 12 anos aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Coutinho. Olá, Berenice. É uma honra poder falar aqui com vocês, né, e falar um pouco também da Vetoquinol. Ela, como você falou, completa 12 anos de Brasil, mas 90 anos, né, de história, né? Ela foi fundada na França e está no Brasil, né, há 12 anos. Perfeito. Bom, a gente já começa, Coutinho,
buscando saber quais são as oportunidades e os desafios do clima característico da região sul do país, onde vocês estão instalados aí, né, para otimizar a produção e também o lucro da atividade. Ótimo, Berenice. Bom, o Rio Grande do Sul é um dos estados, né? Nós, na verdade, estamos presentes em todos os estados, mas o Rio Grande do Sul tem uma particularidade bastante diferente, né, dos outros estados, né? Ele tem alguma característica de clima, de pastagem, muito parecido, principalmente com os campos do Uruguai, né? Então, a gente tem uma característica de campos nativos ainda bastante acentuada, e nós temos principalmente pela questão das raças de animais que são criados, né? Nós temos lá raças britânicas, Angus, outras raças também como Hereford, etc., que são raças que vieram, né, de países aí da Europa e etc., e eles são animais que têm pelo, né, maior do que uma raça zebuína, que veio da Índia e que está na maior parte do Brasil Central, que é a raça Nelore. Então, você tem algumas características nessa raça de ter maiores problemas, principalmente com alguns parasitas, Berenice, como, por exemplo, o carrapato, né, é um problema seríssimo no Rio Grande do Sul, um problema que acomete essa região, e aí você tem que realmente ter um controle bastante grande para que esses animais não sejam afetados e você não tenha problemas econômicos e prejuízos financeiros, né? Mas existem também problemas de vermes internos, moscas, vermes, enfim, são animais que pela própria característica, né, como eu disse, diferente de outras partes do país, tem a sua particularidade. E a Vetoquinol, ela fez um trabalho bastante diferenciado em todo o Brasil, de oferecer para as diversas regiões do Brasil, e principalmente para o Rio Grande do Sul, um protocolo sanitário personalizado, né, Berenice? Que aí você consegue realmente atacar o problema que lá existe. Com certeza. E é justamente sobre isso a nossa próxima pergunta, é sobre quais são as iniciativas da Vetoquinol, né, para contribuir para a manutenção da saúde dos animais e também, consequentemente, para o aumento da produtividade e da lucratividade do negócio. Ótimo, Berenice. Bom, nós desenvolvemos uma série de atividades, né, no Rio Grande do Sul, em parceria com os nossos clientes, que são as grandes revendas que você tem lá nessa região, e essas revendas atendem a todos os pecuaristas, né, do Rio Grande do Sul. E esse ano, Berenice, nós fizemos uma rodada de palestras por toda a região, por todas as praças pecuárias do Rio Grande do Sul, as mais significativas, e impactamos aí em torno de 650 pecuaristas, com palestras, né, com um parceiro nosso, Cristiano Gotuso, que é um consultor, engenheiro agrônomo, que atua nessa região, levando informações, então, sempre se falou, né, na produção animal, do tripé: nutrição, saúde e genética. E cada vez mais, Berenice, tem um ponto que ele trouxe que é fundamental. Acho que depois da pandemia, né, que trouxe uma situação bastante diferenciada em todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil, que é a questão da gestão, né, o planejamento pecuário. A fazenda ela tem que ser encarada, sempre teve, mas cada vez mais, como uma empresa. E você tem que ter o controle dos custos que você utiliza dentro da sua fazenda, uma capacitação correta dos seus funcionários para que eles cada vez mais possam fazer bom uso das tecnologias que são oferecidas. Essas palestras, né, foram feitas em 10 cidades e nós percebemos assim o pecuarista, o produtor, bastante interessado em receber esse tipo de informação, porque isso ajuda no dia a dia dele, dentro da fazenda, ajuda no trabalho realmente de qualidade ali, porque você oferece tecnologia de ponta para esses animais. Então, para isso, você, logicamente, tem que ter esses profissionais também capacitados.
Sem dúvida, né? Como você bem destacou, a importância das fazendas terem esse planejamento, até porque o próprio campo nativo, ele precisa ser melhorado, não é isso? Exatamente, Berenice, é um ponto importante. No sul, como eu falei, é muito comum, né, ainda se usar campo nativo. Então, eles têm uma parte, né, desse campo nativo que ainda é preservada, mas o que tem sido feito bastante, Berenice, é o uso de adubação, né, uma adubação e correção desse solo, para que esses animais possam ser alimentados realmente por um pasto com uma qualidade, principalmente uma qualidade de proteína maior, com uma qualidade de fibra também que esse animal consome maior. Mas para isso, né, como eu falei para você no começo, todos esses pontos, né, a genética, a sanidade, tem que estar muito interligado, e a gestão, porque se você não tiver esses pilares muito bem estruturados, um deles só não vai fazer o verão, né, ou o inverno. Quer dizer, a gente precisa realmente ter esse controle muito bem feito. E para isso, você fazendo, né, esse planejamento, essa gestão de quando você fazer a adubação correta, fazer todo o tratamento. Um ponto importante, né, para os seus telespectadores é que a sanidade animal, independente do nível de produtividade, de arrobas por hectare que são produzidas, ou de litros de leite, ela representa em torno de 3 a 4% do custo de produção. Então, um recado, né, que eu gostaria de deixar aqui é que não é interessante, né, dentro de uma gestão bastante acurada, fazer uma economia. Então, é importante usar ferramentas, tecnologias, que realmente possam trazer um maior retorno e produtividade para esse produtor. Muito bem, Coutinho. Agora, para quem quiser mais informações, né, um suporte técnico, vocês atendem especificamente Rio Grande do Sul? Pensam em estender? Quem estiver interessado pode pegar mais informações? Na verdade, Berenice, nós atuamos em todo o Brasil, né? A Vetoquinol, ela atua em todas as regiões do Brasil. Tem profissionais, né, técnicos capacitados, tem a equipe comercial, que além de comercial também é uma equipe técnica, né? Então, dentro do nosso site, né, www.vetoquinol.com.br, tem todas as informações. Nós temos um serviço de atendimento também, né, que pode ser utilizado. E eu fico responsável na Vetoquinol pela parte de marketing e de serviços técnicos. Então, eu vou deixar também aqui o meu e-mail, para caso, né, os telespectadores aí tenham dúvida ou queiram saber um pouco mais, que é o antonio.coutinho@vetoquinol.com. Então, antonio.coutinho@vetoquinol.com. Eu vou ter o prazer aí de poder responder, né, as dúvidas e tirar ou fazer alguma indicação, né, de quem procurar. Mas nós estamos hoje com aproximadamente 70 profissionais no campo em todo o Brasil, e o Rio Grande do Sul é um estado bastante importante para a gente. Nós temos lá uma participação importante e oferecendo, como eu te disse no começo, não só produtos e tecnologia, mas principalmente serviços e soluções que possam, né, ajudar o produtor a ter melhores resultados e maior produtividade, maior eficiência na sua atividade. Excelente. Obrigada pelas informações, Antônio Coutinho, da Vetoquinol Saúde Animal. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E o Fator Agro deste domingo fica por aqui. Não se esqueça de compartilhar nosso programa nas suas redes sociais. E na semana que vem, estamos de volta às 9 horas da manhã aqui pelo canal Fator Político BR. Uma ótima semana a todos e até lá! O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade.
com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.